A adoração está começando. Nada é mais importante que a adoração. E que bom que você deu a isso a importância adequada. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente já vai abrir a Bíblia e adorar conhecendo mais a Deus por meio da sua palavra. Conhecer mais sobre Deus e sua palavra é uma das funções da Bíblia. Aqueles que seguem a Cristo são historicamente chamados de crentes. E ser crente, obviamente, é ser crente em alguma coisa. A gente vive em um mundo onde as pessoas falam de fé e falam de fé de maneira assim desenfreada e refletida, colocando a fé o significado que elas querem, mas fé, quando se diz respeito ao que Deus fala sobre fé, fé é acreditar no que ele disse. Sim, a fé não é comprovada e a fé não vem de ver. O texto em Hebreus diz sobre isso, mas ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você e eu somos chamados a sermos pessoas de fé. Você e eu precisamos necessariamente viver em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, não é possível agradar a Deus sem fé. Não é possível ter fé sem crer. E não é possível crer sem saber no que se crê. Você crê, por exemplo, que exista o Espírito Santo? Crê que ele está ao seu lado agora ou habitando dentro de você? Crê que ele tem um projeto para a sua vida? Você consegue aprofundar essa crença? Porque aprofundar a crença e aprofundar a fé são termos correlatos, eles estão juntos, eles moram no mesmo cômodo. A revista Esperança Novo Tempo, Espírito Santo, fala sobre esse tema importante da fé cristã. Presta atenção em mim. Não dá para a gente se autodenominar cristãos sem estarmos embasados nisso. Mas se você não se vê ainda como um cristão, não se vê comprometido com a fé cristã ou membro de uma igreja, tudo bem. Importante a gente estar juntos. Mas dê a si mesmo esse desafio. Ou aceite o desafio que o Espírito Santo te propõe. Aprenda. Questione. Ah, mas eu não quero porque eu já tenho a minha... Você já tem uma fé, você já tem uma crença, a sua crença é frágil o suficiente a ponto de não poder dialogar com outras e você tem medo de ela sucumbir só por ter conversado? Cuidado com esse pensamento. Quando a gente não quer saber, porque tem medo de mudar o que pensa, é o que a gente pensa é muito fraco e vai mudar de qualquer jeito. Anota aí. E faz o seguinte, essa revista aqui, ela é de graça. Você vai fazer só uma coisinha. Pegar seu telefone, WhatsApp, 12 982444449. Vou repetir devagar. 12 982444449. E mandar uma mensagem. Eu quero a revista Esperança Novo Tempo, revista Espírito Santo, Deus dos Batidores. E a revista chega até você de graça. Ah, eu quero conversar. Liga. Não estou falando muito com o WhatsApp. Liga para a gente, 12 21 27 3121. Ou pode entrar no site da Escola Bíblica, novotempo.com/escola bíblica. Esses caminhos são da sua escolha. A verdade é que a revista chega até você gratuitamente e você vai se aprofundar no conhecimento de Deus e você vai se tornar uma pessoa melhor, com certeza. Eu quero falar com você sobre um assunto muito importante, por muitos conhecido na Bíblia, mas ele diz respeito a quem devemos ser, fazer, tem a ver com o nosso tempo. Para fazer isso, eu e você precisamos ser conduzidos pela sabedoria do Espírito. E é por isso que eu vou orar nesse momento. Pai querido e santo, obrigado porque o Senhor nos deu a sua palavra. Precisamos de Ti nela. Então, Senhor, que nesse momento ela seja alimento para a nossa vida. Que sejamos conduzidos por Ti dentro dela e conheçamos aquilo que o Senhor quer que conheçamos. Em nome de Jesus, amém. Jesus caminhava com seus discípulos. O ministério de Jesus estava num ponto importante, num ponto
determinante, ele se aproximava da cruz. Coisas importantes, portanto, sobre o futuro estavam sendo ditas. Os discípulos precisavam saber o que seria deles, como que a igreja seria conduzida, estruturada. A função, a missão de Jesus precisa estar esclarecida. E agora, aqueles acontecimentos que se aproximam da cruz, eles passam a ter um nível de importância e de tensão muito, muito, muito grande. Jesus não foi para Jerusalém muitas vezes no seu ministério. E é importante que você tenha isso em mente quando você estuda a Bíblia. Jerusalém não era o centro operacional do ministério de Jesus, embora fosse estratégico, fosse importante. Ele foi para lá 3 vezes. Esse é um deles. E todas as vezes que Jesus aparecia em Jerusalém, acontecia uma confusãozinha, né? Um momento ele é esquecido no templo, ele volta, ele dá um nó na cabeça ali dos mestres da lei, em outro momento ele entra no templo e gera ali um confronto, e dessa vez não foi diferente. Mas agora há uma dupla afetação. E Jesus agora afetado e afetando, ele vai dizer algumas frases como: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir você como a galinha junta os seus pintinhos sobre as suas asas, mas você não quis. Eis que a vossa casa ficará deserta e não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E termina dizendo: porque você não conheceu o dia da sua visitação. Você não quis saber. E agora coisas vão acontecer. Nesse contexto, Jesus chora. E Jesus diz sobre a destruição da cidade mais importante da história do mundo. E diz que a cidade mais importante do mundo ali, por ter rejeitado a pessoa mais importante do universo, vai ser reduzida a nada. Não ficaria pedra sobre pedra. Não pense que uma frase dessa não chega arrebentando na mente de alguém que sabia antes do restante das nações do mundo o que era Jerusalém. Não pense que isso é pouco para uma pessoa que está ouvindo ali. Então você pega os discípulos ao seu redor, Mateus, João, eles estão ouvindo e aquilo bate pesado. Agora, com esse monte de coisas na cabeça, com essa catástrofe na cabeça e com essa tristeza, essa cena de destruição na cabeça, eles não podem deixar que os seus pensamentos eles se desenvolvam de maneira catastrófica sem que Jesus confirme. É isso mesmo que você falou? Eu não quero ter entendido errado. Aliás, eu não queria nem ter entendido. Jerusalém será destruída? É por isso que depois de dizer sobre Jerusalém, depois de ter estado em Jerusalém, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, diz que Jesus saiu do templo enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para mostrar as construções do templo. Mas Jesus conhecia o templo. Mostrar as construções do templo, e ele disse, conhecendo os seus pensamentos: Vede, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, eu lhe digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu não estava blefando. Eu não estava emocionado e saiu alguma coisa na minha cabeça. Você não entendeu errado. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Veja, se o lugar onde Deus demonstra a sua glória, se o lugar da habitação do Senhor, se o lugar onde tem dentro dele a miniatura do universo em forma de expressão didática, que é o templo. Se esse lugar não vai existir, esse é o raciocínio dos discípulos, o que existirá? Se algo vem sobre o mundo a ponto de nem Jerusalém, nessa nova aliança, sobreviver, o que sobrevive? Compreendendo ainda de maneira equivocada a perspectiva de um Messias que chegou, fala, bom, com o Messias como? Como? Se chegou o rei, como que a gente perde a cidade mais uma vez? Eles chegam à conclusão. Então, esse é o fim do mundo. Essa Jerusalém vai ser destruída por causa da nova. Não vai ficar nada aqui, mas não vai ficar nada no mundo. Então, essa cena de destruição é a cena do fim do mundo. E isso leva os discípulos a pensar o fim do mundo
somente em termos de desastre, somente em termos catastróficos. E aqui eu preciso te chamar a atenção. Você deve ter ouvido falar de filmes que têm nome Apocalipse. Você já viu falar de pessoas que pegam o nome do livro da Bíblia e usam ele como uma expressão para desastre? Aconteceu aqui, foram cenas apocalípticas, não é assim? O Apocalipse, e agora quando pessoas pensam em Apocalipse, elas pensam em fim necessariamente, exclusivamente em termos catastróficos. Eu não sou louco, porque a Bíblia está aberta na minha frente de dizer que não há coisas difíceis nesse nível vindo pela frente. Sim, há destruição, sim. Mas eu seria mais louco ainda se a gente pudesse analisar todos os parâmetros e indicadores que Deus colocou para a gente, para entendermos em que tempo nós estamos, somente por desastres. E qual o problema de ter uma visão catastrofista da história? Uma visão catastrofista da história coloca os sentimentos como medida do que está acontecendo, porque as pessoas não veem as catástrofes da mesma perspectiva. Sim, se você está assistindo a televisão e ouviu falar de um terremoto, essa perspectiva que você tem, que está colhendo uma notícia sobre terremoto, é bem diferente de uma pessoa que está procurando a família lá nos escombros. Muito diferente. É bem diferente daquele que é vizinho do país que sofreu o terremoto. E você que ouviu agora uma notícia sobre um terremoto pela televisão, vai descobrir que daqui a alguns minutos a televisão vai te falar de guerra. E daqui mais uns minutos, os seus meios de comunicação vão falar de outros conflitos. E daqui a pouquinho, você vai ouvir falar em segundos de uma fome que está avassalando algum lugar. É esse o mesmo termo? Você entendeu? Você vai ouvir em segundos uma porção de catástrofes e corrupção em algum lugar, e fome, e no meio de tudo tem a notícia de um nascimento de um panda raro num zoológico em algum lugar do país, todo mundo comemora, boa noite. É um monte de notícias. As perspectivas são diferentes? Sim, porque se você estava focado, parado na frente do seu aparelho de TV ou no seu meio de notícia, procurando esse tipo de notícia, seu coração vai bater de um jeito. Mas você estava lavando o carro enquanto isso estava acontecendo, era de um jeito. Se você está envolvido com a notícia, é de outro jeito. É por isso que tem gente que fala assim, olha, Jesus está voltando, o mundo vai acabar. Tem gente que fala assim, eu acho que não vai ser agora, não. Porque o efeito que isso traz é tirar o plano de Deus para o fim do pecado sobre o seu povo. A agência que Deus colocou aqui para ser o maior protagonista do fim dos tempos é a sua igreja. Agora, entendendo isso, olhe como Deus vai responder as perguntas que eles vão fazer. Ele diz, lá no Monte das Oliveiras, os discípulos fazem uma pergunta. Dize-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda dos fins dos tempos. Jesus responde, vede que ninguém vos engane. Você está esperando catástrofe. Você já respondeu metade da sua pergunta. Se alguém falar de catástrofe, você já vai acreditar. Então, tenham cuidado, porque ninguém vai enganar você, porque você vai ouvir falar de guerra. Porque muitos virão dizendo, eu sou o Cristo, e vão enganar muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Não se assuste, é necessário isso acontecer, mas isso não é o fim. Ele vai dizer mais um pouquinho, olha, você vai ouvir que nação se levantará contra a nação, haverá fome e terremotos em vários lugares, mas isso é o começo das dores. As guerras se intensificam? Sim. A fome diz que o mundo está entrando em colapso? Sim. Catástrofes sozinhas dizem que Jesus está voltando? Não. E esse é o evangelho do reino, diz o verso final, do capítulo 24, verso 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho em todas as nações. E então virá o fim. Deus fala assim, vamos conversar sobre o mundo daqui a pouco, mas eu preciso começar sobre o que é importante. O que eu quero de você. Quem é você? E da mesma maneira que Deus, na Bíblia, define o perfil daquele que está em pé quando ele volta, o perfil do vigilante, o perfil do aprovado, ele fala, há também o perfil do derrotado. Existe um tipo específico que traz as características do tipo de gente que se dá mal quando eu volto. E isso é tão importante para você saber, quando você saber qual é o perfil daqueles que permanecem em pé. Olha só, ele vai dizer
que uma característica daquelas pessoas que serão surpreendidas pela volta de Jesus e que a volta de Jesus não é uma boa notícia para eles, é que eles são distraídos. Sim, eles estão atentando para outras coisas que são importantes, mas não são cruciais. Por exemplo, será como nos dias de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento. Aí veio o dilúvio e surpreendeu essas pessoas. Ou seja, elas estavam focadas em outras atividades. Elas estavam desatentas, elas estavam olhando para outro ponto da história. Elas não compreenderam isso. Há uma outra característica descrita aí nesse capítulo 25 de Mateus, das pessoas que são derrotadas. Eles estão não apenas focados em outras coisas, mas eles têm a si mesmos como o seu principal tesouro. E eles esperam de maneira passiva por causa disso. Sim, na parábola dos talentos, ele fala de um homem que esconde o talento. Portanto, a espera dele não é ativa. A espera não é atividade. A santidade dele não é dinâmica. Muito pelo contrário, ele só quer se dar bem quando o seu mestre voltar. Ele não está comprometido com o que é do Senhor. Ele quer estar no reino, mas ele não tem nada, nenhum compromisso com o desenvolvimento do reino. E quando o mestre chega, ele está menor do que quando ele apareceu. Portanto, ele diz que esse é um perfil de um derrotado também. Eu posso dizer mais ainda, mas eu queria ir rapidamente para um e me concentrar nele até o final do momento que estaremos juntos aqui. Jesus conta uma história para explicar o que ele quer dos discípulos, e essa parábola é conhecida como a parábola das 10 virgens. Aqui vai algumas rápidas dicas para você que estuda a Bíblia. Há símbolos bíblicos interpretativos da maneira como a Bíblia se expressa na imaginação das pessoas. Por exemplo, você abre a Bíblia no livro de Apocalipse, o que é ali uma mulher? Mulher é igreja. E se a mulher é virgem? É a igreja pura. Isso pode ser aplicado quando você lê os evangelhos? Se Jesus estiver falando de linguagem simbólica, sim. Mas se ele estiver contando uma parábola, não. As parábolas trazem suas próprias regras. Portanto, 10 virgens são necessariamente 10 igrejas? Não, porque aqui 10 é um outro símbolo. Por exemplo, quando Deus quis dizer de todos os reinos do mundo depois do Império Romano, ele colocou lá na estátua 10 dedos. Ou seja, são todos exemplificados pelo mínimo. Quando ele diz que tudo que você tem é dele, você devolve um símbolo que é uma 10ª parte. Na cabeça do dragão tem 10 chifres que representam os poderes todos representados por um grupo. 10 na Bíblia é um mínimo que sempre representa um todo. Então 10 virgens é a totalidade dos que estão esperando. Virgem aqui não é necessariamente um sinal de pureza. Por quê? Porque em um momento da história onde a moral sexual não é igual ao momento contemporâneo, onde a moral sexual é diferente, ser virgem e ser solteiro é a mesma coisa. Então, a Bíblia usa esses termos para falar de solteiros e ela usa ao mesmo tempo para falar de virgem. Por exemplo, se ela falar assim de uma adolescente, ele pode falar uma virgem. E a virgem conceberá e dará à luz a filhos. Essa virgem que vai conceber, é um estado, ela pode ser uma moça. E lá em Isaías é uma moça que se cumpre profeticamente em Maria depois. Tá me entendendo? Essas 10 virgens são 10 pessoas que representam a totalidade de crentes. E aqui é a hora que você presta mais atenção. Porque ele diz que no decorrer da história, não dá para saber quem é louco e quem não é. Quem é de verdade e quem não é. Presta atenção no texto. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, as suas lamparinas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes, nécias, loucas, insensatas. E 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lâmpadas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao encontro dele. Vamos lá. Jesus está falando sobre a espera. E ele diz algo sobre a espera. Para os discípulos que ouviram essa história há mais de 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. A espera será longa
Isso ele disse. E como que a gente sabe nessa parábola que a história, que a espera é longa? Porque o noivo tardou, tardando o noivo. As virgens, têm uma expectativa de uma chegada breve do noivo. Mas o noivo tardou. Se esperou o noivo, sei lá, para 6 da tarde, 7, 8 da noite. Mas o noivo veio meia-noite. Ele veio para lá. Se fosse pela maneira como as pessoas dividem o horário do dia hoje, ele veio no outro dia. Elas são divididas em 2 grupos e aqui você coloca mais atenção ainda. Deus chama a falta de preparo de loucura. Ele está dizendo assim: eu estou falando com você sobre o maior evento da história. Como alguém que está diante do maior evento da história e que inevitavelmente você vai comparecer, não se prepara adequadamente. E agora, olha o que é esse preparo adequado. Porque a virgem louca leva azeite na lâmpada. A virgem sábia leva azeite na lâmpada e na vasilha. Ela tem azeite de sobra. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram para as prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte para nós, como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E elas saíram para comprar. E chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Algumas lições da parábola. Primeiro, o preparo é intransferível. Se as virgens sábias não podem entregar azeite para as loucas, é porque o preparo é intransferível. Eu não posso me preparar por você. Eu posso ajudar na sua preparação, mas a decisão é sua. Você não pode se preparar por mim. O preparo é intransferível. Segundo, o que é o preparo? Posso dizer uma frase aqui, conversando entre nós? O meu problema, o meu desafio, não é a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, não há o que ser feito. Eu já estarei julgado, como você também. Ao ele voltar, a sentença está na mão dele. Quando Jesus, e no momento que Jesus voltar, não há o que fazer. Tudo que se faz, todas as decisões tomadas, são tomadas antes da volta de Jesus. Eu não sei que dia Jesus vai voltar. E a gente fica pensando: Jesus, por que você não falou o dia? É exatamente por isso, porque esse dia não é algo para você resolver. Por quê? Porque Deus não te chamou para um momento apocalíptico da história. Deus te chamou para ser completamente dele. Algumas vezes na minha experiência pastoral, algumas pessoas chegam para mim e falam coisas do tipo assim: pastor, eu só não aceitei a sua igreja por causa do sábado, por causa de um dia. Falei: cara, eu acho que você não entendeu nada. O dia de sábado é o dia em que nós, em adoração, simbolizamos toda a obra que, como Deus Criador, fizera. Deus criou o sábado para que você lembre-se que ele fez todos os dias. Portanto, sábado é um sinal de que todo o seu tempo é dele. Absolutamente todo o seu tempo. Pastor, eu não concordo com o dízimo. Você acha que Deus pediu 10% da sua renda? Deus falou para você entregar tudo. Absolutamente tudo. Se você acha que você tem que entregar 10% da renda para Deus, repense. Ele quer absolutamente tudo. Toda a posse, todo o tempo, toda a vontade. Na entrega de tudo, há então uma condição que leva o azeite a se encher. Olha aqui. O que é o preparo? O dia desafiador da minha vida não é a volta de Jesus. O dia desafiador da minha vida é hoje. Por quê? Vamos pensar numa experiência que muitas pessoas passam. Sabe aquelas lágrimas que alguém derramou no dia que teve um encontro com Deus? Essas lágrimas são importantes, elas marcam um ponto na caminhada. Mas não importa quantas lágrimas você derramou no dia que você encontrou com Deus, se no outro dia você não foi encontrado com Ele.
Não importa quão impactante, quão emocionante foi o seu testemunho no dia que você aceitou Jesus, se Jesus não continuou sendo aceito todos os outros dias. A Bíblia define a vida cristã como caminhada. O caminho é estreito, o caminho é longo, o caminho é pedregoso, o caminho é difícil e é um caminho que não se percorre sozinho. Não dá para percorrer sozinho, é por isso que Deus capacita a igreja e coloca dons na igreja e nos concede o Espírito Santo e nos dá a sua palavra e nos dá recursos e nos dá irmãos e dá tantas coisas para que a gente caminhe, porque não dá para ir sozinho, não dá para ir com as próprias forças, não dá para decidir sobre os desafios do caminho com os nossos próprios raciocínios. Não se percorre o caminho estreito usando a própria energia. Ele é estreito. Quando Deus fala assim, a grande pergunta da sua vida é hoje, quanto tempo você é capaz de resistir crendo? A virgem louca é aquela que creu um dia, mas num dia ela foi encontrada e não cria mais. A virgem louca é aquela que disse Maranata e gritou, o Senhor logo vem em um dia. Mas num outro dia, ela já estava vivendo, fazendo os seus planos, como se a volta de Jesus nunca fosse acontecer. A virgem sábia é aquela que falou, aceitei Jesus hoje e eu quero que ele volte amanhã. Mas se ele não voltar amanhã, ele vai me encontrar dessa forma, pronto. Eu aceitei Jesus e quero que ele volte na minha geração, mas se ele não voltar na minha geração, eu vou morrer esperando. Eu trouxe azeite e esperando Jesus que vai chegar às 6 horas da tarde. Mas se ele chegar meia-noite, eu tenho azeite para terminar. Se ele vier amanhã, eu tenho azeite. Se ele vier semana que vem, eu tenho azeite. O que não vai acontecer é eu voltar para casa. Isso não vai acontecer. Mas esperarei. Num dos hinos mais impactantes, tradicionais da história cristã, composto, ele começa assim, da linda pátria estou, muito longe. Triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? E numa das frases que me fazem emocionar, é aquele que diz, é fiel. A vinda é certa. Quando? Eu não sei. Mas ele me achará alerta. Com ele a céu irei. Se eu te perguntar agora, você sabe qual é o momento da volta de Jesus? Você não tem uma resposta precisa. Você só pode dizer, é breve. Mas você sabe dizer como ele vai te encontrar? Isso você pode responder. Se você me perguntar, pastor, você pode me dar uma data do meu encontro com Jesus? Eu não posso te dar essa data. Se você perguntar assim, pastor, você pode me dizer pelo menos um mês? Eu não posso te dar. Pastor, você pode me dizer como eu estarei? Ah, isso dá para a gente responder. É fiel, a vinda é certa. Quando? Eu não sei. Essa resposta eu não posso dar. Mas eu posso dizer que ele me encontrará esperando ele. Dessa classificação, aqui está alguém que se propõe, se coloca diante de Deus para tomar um banho de óleo e para viver com estoque de óleo e, se for necessário, viver carregando um tonel de óleo para que não se retroceda e continue se perseverante até encontrar com Jesus. Aqui está o seu povo para fazer isso e você faz parte disso. Feche seus olhos. Deus, nosso pedido a Ti, neste momento, ele é pequeno, mas profundo. Faz-nos perseverantes, como o Senhor caracterizou o seu povo. Não permita que vivamos a loucura de viver um ímpeto de fé que não dure todos os dias da vida, mas que a experiência do encontro, a experiência da salvação, a experiência do perdão, a experiência na sua palavra, em nós, seja uma experiência contínua. Faz-nos, Senhor, perseverantes, te aguardando. Em nome de Jesus. Amém.